Hoje nós vamos falar a respeito de uma profissão maravilhosa, que é a odontologia. Hoje você vai ficar por dentro de todos os avanços, tudo aquilo que realmente está surgindo no mercado e que muitas vezes você, por falta de informação, acaba não conhecendo. Mas esse é o Clipe Gospel, que traz aí pessoas super profissionais para trazer informações para você. Se você tiver a fim de participar, 0 operadora 11 21 14 11 02. 0 operadora 11 21 14 11 02. Já estou aqui com os nossos convidados de hoje. Já queria dar uma boa tarde pro doutor Ézio Tadeu de Martino, que é implantodonista, é isso? Tudo bom, doutor Ézio? Tudo bom. Maravilha, seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigado. E também estamos aqui com o doutor Alberto Yannis, que já é aqui conhecido da galera de casa, né? Uma grande bênção nas nossas vidas, que é cirurgião também dentista, especializado em medicina psicossomática. Boa tarde, doutor Alberto. Tudo bem, Marcelo? Tudo tranquilo. Bom estar com vocês. Maravilha, muito bom tê-lo aqui no programa hoje também. É uma alegria. Eu queria já começar perguntando como que funciona a parte dentária, né, essa parte odontológica, com a psicossomática. Como que as duas coisas caminham de repente juntas? O que uma acaba ajudando a outra e o que de repente o lado psicossomático, né, o lado emocional, acaba ocasionando como problema na parte dentária? Isso é uma área muito importante, porque a gente tem uma cultura que se imagina que o dentista só trata do dente, não é? E a gente percebe hoje, estudando toda a formação, desenvolvimento do ser humano, como a boca expressa uma série de problemáticas a nível de sentimento, ou como ela expressa disfunções de problemas de relacionamento, não é? Então, a medicina psicossomática dentro da odontologia, ela vai abordar justamente isso. Como, por exemplo, um desenvolvimento familiar com dificuldades, com problemática, pode ser manifestado por algum problema na boca. E como a gente, restaurando o processo na boca, ajuda a pessoa também a restaurar o lado comportamental e emocional. É impressionante como o lado emocional acaba assim interferindo em todas as áreas mesmo, né? Em todos os órgãos também, né? Porque de repente ninguém imagina que o lado emocional, né? O lado realmente, de repente às vezes até a pessoa está um pouco, né, perturbada, acaba trazendo um problema, né, de repente dessa forma também na sua parte bucal. Exatamente. E você vê que não é só a boca, né? O paciente, quando aparece, ele já traz outros sinais também, não somente na boca, mas pode trazer um problema de gastrite, uma pressão alta, uma rinite, faringite, um problema de bronquite, uma série de disfunções que estão acompanhadas desse processo. E a gente pode identificar de uma maneira geral. Maravilha. Doutor Ézio, como que é fala um pouquinho a respeito desse trabalho que o senhor faz, porque a parte de implante é uma parte que hoje, acho que é algo mais utilizado hoje dentro, né, dos próprios pacientes e assim, a parte mais procurada. A implantodontia, ela entrou na odontologia para revolucionar, né? Ela começou com o Branemar, que há uns 40 anos atrás, né? E hoje ela é uma realidade. Isso porque a odontologia nacional, na área de implantes, está crescendo muito. Hoje a gente não deve nada para Estados Unidos ou qualquer outro país de primeiro mundo. Hoje as empresas nacionais, os implantes nacionais, eles têm uma qualidade tão boa e às vezes até superior aos implantes importados. Né? Perfeito. Um organismo, ele pode rejeitar um implante? Olha, a estatística é que 95% dos implantes colocados em boca dão certo. Quer dizer, então por já experiência, é no meu sucesso. Consultório, é mais. Está 97%, 98%. Né? Por quê? Porque o implante, ele é um material que ele é biocompatível. Ele não causa nenhum efeito prejudicial para o organismo. E o organismo, ele não rejeita o implante. O implante, ele é perdido principalmente por falta de higiene do próprio paciente. Né? Perfeito. Quer dizer, muitas vezes até pela própria falta de informação, mas também de acompanhamento. Né? Uma pergunta, normalmente os dentistas falam, olha, você tem que voltar no consultório de 6 em 6 meses. Realmente, essa pergunta, porque o problema no meu consultório, o paciente põe o implante, a gente coloca, ele gosta do serviço, só que ele some. Você liga, olha, tem que voltar, porque o implante ele tem que ser mais higienizado do que os próprios dentes do paciente, né? Escova, fio dental, bochecho, né? E o paciente tem sim, depois que ele fez o implante, não é mágica, o paciente precisa voltar para o consultório para a gente poder fazer a manutenção. O brasileiro é meio... Infelizmente. Ele é meio desleixado com... Ele prefere mostrar o carro novo, né? Levar o carro para polir, levar o carro para polir, levar o carro para lavar, só que às vezes voltar
no dentista para fazer essa manutenção, ele é um pouco relaxado. Na hora do com implante, isso. o paciente não gosta muito de mostrar, né? Por exemplo, um aparelho, a molecada adora mostrar o aparelho, né? Implante é uma coisa meio... O paciente coloca, ele, na verdade, às vezes nem a família dele sabe que ele colocou implante, né? Ele tem casos de pacientes realmente mutilados que chegam no consultório, que a gente tem todo um trabalho para colocar os implantes, colocar a prótese, né? E depois que ele coloca, ele agradece nem lembrar. É mesmo? Às vezes eu faço foto, ele não quer nem lembrar como era antes. Não quero ver, doutor, não quero ver. Mas o que é isso? É uma vaidade, é uma preocupação, de repente, de não ter o seu dente próprio, de repente de ser um implante, ficar o doutor aqui constrangido? pode falar melhor do que eu, que é a área dele, né? Certo. Mas, realmente, a perda de dentes causa vários problemas psicológicos para o paciente. Muitos. Doutor Alberto, por que essa preocupação e, de repente, até mesmo esse certo constrangimento em falar que tem um implante, ou muitas vezes deixar chegar a esse ponto? Como não deixar chegar? E segundo, como tratar essa parte psicológica do paciente? Bom, você imagina, a pessoa que fez uma reconstrução, ela não tinha nada na boca, de repente fica com aquela condição, né? Uma boca cheia, os dentes perfeitos, né? Você imagina uma pessoa sem a dentição, ela mexe na musculatura, altera a musculatura, altera toda a autoimagem. Então a pessoa tem uma imagem dela extremamente negativa. Quando ela faz um trabalho bem feito, o que acontece? Ela ganha muito em autoestima. Então ela quer negar aquela situação antiga. É a mesma coisa uma pessoa que vai colocar uma prótese, né, que fica com um corpo diferente, fica mais aceitável, se vê mais bonita, ela não quer saber da época antiga. Então a pessoa normalmente ela não vai querer nem saber, mas nem estar nem presente com o dentista, com a pessoa que colocou. Há uma defesa na realidade na sua autoestima. Ela quer negar aquele tempo antigo. Aí daqui para frente é uma pessoa nova. Isso mexe. Como que anda atualmente as próteses no caso de pessoas que têm o câncer bucal? Como que anda o avanço de tudo isso, o crescimento de tudo isso? Tem como hoje reparar um problema facial por causa de um câncer bucal? É um tratamento normal como qualquer outro tipo de tumor no corpo, mesmo sendo bucal, ou é um tratamento hoje diferenciado? Na realidade o que você vai ter que analisar é a extensão daquilo que foi deformado, né? A extensão daquilo que foi afetado. E sempre se faz um trabalho em conjunto com profissionais das áreas adjacentes, né? Talvez há uma necessidade de uma cirurgia plástica, talvez haja necessidade de um acompanhamento de um fonoaudiólogo para poder voltar a exercitar a musculatura. Tudo vai depender daquele caso, da situação em que foi envolvido o processo de câncer. Tá, ok, mas na maioria dos casos, assim, há um percentual grande de cura, há um percentual grande que as pessoas conseguem ter esse reparo? Sim, na realidade a gente vê assim, eu tenho 25 anos de profissão. Nesses 25 anos vi um caso de câncer. Então não é uma coisa comum. A pessoa, para realmente ela ter um processo de câncer, precisa vacilar muito. Precisa ter uma desinformação muito grande. Total. Ela não teria que visitar profissional de saúde muito tempo, né? E não é o caso daquela pessoa que vai constantemente. Por isso, como disse o doutor Ezio, é importante que o paciente visite ao dentista, que ele esteja constantemente para poder fazer realmente uma checagem. Agora, doutor Ezio, depois de tantos anos de estudo, depois de tanto tempo na faculdade, estudando, fazendo pós e tantas outras coisas, qual que é a maior alegria de um dentista? Eu acho que todo profissional que está na área de saúde, né? O importante é a saúde, né? De repente você poder reabilitar o paciente, né? Que muitas vezes está com o psicológico muito afetado, né? A profissão médica, né? A parte financeira está sempre em segundo plano, né? Apesar da odontologia ser uma profissão está cada vez mais comercial, mas sempre o nosso prazer é você reabilitar aquele paciente, você olhar e falar, puxa, meu serviço ficou bonito, né? O paciente gostar, né? Isso que é legal. Quer dizer, o resultado no resultado, final, realmente. Né? Porque muitas vezes as pessoas, foi o que o senhor falou, chegam com uma parte visual totalmente, né, destruída e acabam saindo de lá restaurados, com um novo visual, né? E acaba tendo outros prazeres que não sabia que existia, né? Tendo de volta a sua alegria, a sua autoestima. Por exemplo, hoje em dia, né, com os implantes, a gente tem um público. Hoje, cada vez o ser humano vive mais, né? E o brasileiro tem o hábito de se alimentar mal, comer muitos doces, né? A higiene também influencia. Então hoje você pegar uma pessoa de 70 anos, 75 anos, que a dentadura não para mais, né? A pessoa não come, né? A partir do momento que você coloca alguns implantes, hoje você consegue tirar uma pessoa que tem uma dentadura, uma pessoa de 75, 80 anos, que não consegue comer mais nada. Olha só. Você consegue colocar uma prótese fixa nessa pessoa. Que maravilha.
Entendeu? Só tem algumas coisas, algumas fotos para mostrar que pode... Que pode... Não, vamos mostrar o pessoal de casa. E a formação, doutor Yannis, enquanto ele abre aqui a pasta, a formação dos novos profissionais. Como estão os profissionais que estão surgindo hoje no mercado? Como está essa formação? Bom, o importante é que o profissional se conscientize que o ser humano não é só uma boca, né? Ele é um ser humano completo. E quando a gente tem essa visão, a gente consegue um resultado muito mais eficiente. É como o Dr. Ezio falou, nós temos que realmente trabalhar o lado psicológico, o lado emocional, todo o lado comportamental, entender o porquê que esse paciente chegou. Por trás daquela história, daquela boca destruída, aquela boca com algum problema, tem todo um histórico emocional, tem todo um histórico que a gente precisa considerar. E para que a gente realmente, como ele diz, ter satisfação, para que a gente fique feliz com o resultado do paciente, nós temos que trabalhar todas essas áreas. Então o profissional hoje ele tem que ser formado dentro dessa visão, ver o ser humano completo. Perfeito. Doutor Ezio, o que nós temos aí para poder mostrar para o pessoal de casa? As restaurações, o que tem de novo principalmente, dentro do mercado odontológico? Eu gostaria de explicar. Dá para ver? Deixa eu aproveitar aqui, só dar uma levantada aqui enquanto o senhor vai... Eu fico aqui do lado, de repente a gente vai mostrando para qual câmera, deixa eu ver qual é a melhor aqui. A gente vai mostrando aqui, olha, e o senhor vai explicando, vamos lá. Eu vou deixar aqui assim. Aqui mostra o osso maxilar, né? Certo. E a gengiva mais em vermelho. Né? Dá pra ver? Perfeito. Já a colocação do implante na intimidade óssea e a gengiva por cima do implante. O implante fica bem próximo da gengiva. E aqui mostrando como o implante, ele é como se fosse uma raiz artificial mesmo, que vai sustentar o dente perdido pelo paciente. Né? Desse lado, isso aqui é uma figura de atlas de anatomia, mostrando os dentes em relação à maxila e a profunda perda, né? Dá para perceber, quando o paciente perde os seus dentes, a mutilação que é causada com isso verdade. Aqui. Então, o que acontece aqui? Esse osso, ele afina, né? E até uma diminuição ali da parte... É o céu da boca, aquele ali? Isso, aqui é a parte seria o céu da boca, o palato, né? Então, quando o paciente perde os dentes, ele tem aqui uma perda muito forte em espessura. Vamos lá. Já nesse caso, dá para perceber que as raízes dentárias, elas suportam toda a parte óssea do paciente, não é? Quando o paciente perde os dentes, isso só de olhar já dá para perceber, É verdade. a perda de altura óssea, né? Então o paciente com certeza ele envelhece, porque toda a musculatura, tudo que está ligado a essa área, ela baixa, Perfeito. não é? Então aparecem rugas, tudo, má alimentação, tudo. Os implantes aqui, implantes totais, né? Vários implantes colocados, dá para perceber que eles vão fazer o quê? Eles vão substituir essas raízes. Fazendo o quê? Mantendo essa altura e essa largura óssea. E aqui o implante, numa radiografia, mostrando como o osso, ele consegue penetrar nessas espiras do implante, produzindo o que eu falei agora há pouco, que é a osseointegração. Ok. Não é? O que a superfície do implante, ela atrai as células ósseas para si. Né? Isso foi descobriram por acaso, o Brandemark descobriu por acaso, e essa foi toda a evolução da odontologia está aqui, né? É Deus mesmo, né? Ah, não tenha dúvida. É Deus, né? E colocou, Deus é Deus. E em cima disso, trabalha-se até hoje, e isso realmente causou uma revolução na odontologia. Hoje a gente não precisa mais de prótese removível, dentadura. Olha Lógico, só. tem casos que precisa de enxerto ósseo e tudo. Sim. Mas quanto mais rápido o paciente se conscientizar que ele tem que ir sempre ao dentista, a gente sempre vai ter condições de colocar os implantes. Perfeito. Certo. Tem mais alguma foto Tem. que o senhor queira mostrar, que seja interessante para o pessoal Aqui de uma casa? perda de um dente só, né? Olha, tá certo. A parte protética que fica dentro, depois de um certo tempo, depois colocado o dente, né? O dente perfeito, unitário. né? E assim, o resultado dessa perda que acaba tendo com a falta do dente, o resultado acaba sendo assim 100%? Com essa restauração ou acaba... A gente procura sempre chegar perto da perfeição. Certo. Mas perfeição só Deus, né? Mas acaba tendo um resultado muito O positivo. resultado é bom, né? Mas o melhor mesmo é o dente do paciente mesmo, né? Perfeito. Mas, né? Aqui é um caso de um paciente que teve uma fratura de raiz, né? Esse é um implante imediato, onde na mesma sessão nós tiramos a raiz do paciente, né? Colocamos o implante na mesma sessão
Na mesma sessão nós moldamos o paciente, colocamos um dente provisório, que não é este, né? E depois de um tempo, o dente definitivo, porcelana, né? Então fica bom o trabalho, né? Mas se fosse o dente dele seria melhor. Então a higiene, fio dental, escova, é melhor. Maravilha. Né? Bom, por isso que tem que ter um cuidado bem grande, tudo que vocês falaram, né, a respeito dessa manutenção, de ter um profissional qualificado. E última pergunta para o doutor Alberto, as crianças normalmente quando ouve aquele barulhinho do motorzinho, olha, tem criança que já deu show em consultório dentário. Como que a mãe deve... Qual o cuidado, como que a mãe deve começar a trabalhar no psicológico da criança para que eles possam enxergar o pediatra e sentir um amor grande por você? Para o pediatra, não, para o médico, para o dentista. Bom, tem que começar pelo exemplo prático, né? É importante entender os pais que o filho faz aquilo que os pais acabam tendo como comportamento. Então, o que a gente sempre coloca como incentivo para os pais: não falem para o filho, olha, se você se comportar mal, eu vou te levar para o dentista. Aí acaba, né, criando uma condição contrária. Mas sempre levá-los junto. Quando o pai e a mãe vão fazer algum tratamento, leva o filho junto. Né? O filho tem que perceber que aquilo é algo natural, é algo que é necessário, algo que é agradável, porque hoje a odontologia não provoca mais problemas de dor, anestesia praticamente indolor, ou seja, a criança ela pode ser tratada sem dificuldade nenhuma. Mas os pais têm que entender isso, eles têm que ter um processo de acompanhamento, eles têm que dar o exemplo, tem que ser uma coisa muito natural, muito agradável, muito gostosa, porque aí a criança acompanha e desde o início, desde que eles se conhecem já por pessoas para poder começar a escovar o dente, um ano e meio, começou a dentição, ele já tem que começar a incentivar os filhos para isso. Então é um acompanhamento, é estar junto, é fazer realmente um processo, aquilo do ensinamento prático. Perfeito, doutor Alberto. Bom, doutor Ezio, quem quiser, de repente, procurar o teu serviço, de repente fazer uma consulta, liga para onde? Fala com quem? Pode ligar no meu consultório mesmo, né? Qual o telefone de lá? 3258-9107. 3258-9107, São Paulo. 9107, maravilha. Obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Por ter tirado aqui as nossas dúvidas. Doutor Alberto, quem quiser procurá-lo, liga para onde? Fala com quem? Onde fica o consultório? Pode ligar no 3884-1703 ou acessar o site aliançasdesucesso.com.br. Esse site traz todo o contexto de todos os profissionais que atuam com a gente. Alianças de Sucesso? www.aliançasdesucesso, sabendo que o cedilha não existe, então é C, né? aliancasdesucesso.com.br. Lá tem profissionais de todas as áreas, dentro da odontologia, toda a nossa equipe, que seja de psicólogos, fonoaudiólogos, dentistas, todos estão dentro desse site. Maravilha. Obrigado, doutor Alberto, pela participação. Muito obrigado, Mais Marcelo.